Olá, boa noite. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E hoje nós teremos mais um culto da Escola do Alicerce Bíblico. E você está convidado a participar conosco sempre que você quiser. Lá no nosso site tem os horários dos cultos da igreja. O site é www.igrejadeInterlagos.com.br. É só você ir lá e você vai encontrar um botãozinho chamado ao vivo. Então, 45 minutos antes de cada culto, a gente abre uma sala e você pode participar. E nós vamos dar continuidade hoje à existência de Deus, que é o estudo que nós estamos fazendo e alicerçando a nossa vida biblicamente falando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se o Richard puder nos ajudar aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo... Só um minutinho que eu me perdi aqui. Só um segundinho. Capítulo 8, versos 19 em diante. Acontece um evento muito interessante nesse momento da vida de Cristo, né? Então eu vou ler para vocês. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, claro, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. Disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Até aí tá bom. É muito interessante que, para que a gente possa crer em Deus, é fundamental que nós tenhamos fé. Pode fechar, Richard, por favor. É muito importante que nós tenhamos fé. Sem fé, não é possível nós nos achegarmos a Deus, né? Então, nesse momento em que Jesus estava ali, naquele barco, Jesus falou para o vento parar e o vento parou. E isso foi um evento muito grande, muito importante naquele momento. E Jesus perguntou, mas escuta, vocês não têm fé? Nós precisamos ter fé. Eu provavelmente entendo que os discípulos começaram a se perguntar, puxa vida, mas será que eu tenho fé o suficiente para o vento parar? E aquele momento, Jesus usou aquele momento para mostrar o poder de Deus, né? Para demonstrar que ele era realmente quem ele dizia ser. Então, diante desse momento tão importante, os discípulos ficaram, puxa vida, mas quem é esse sujeito que até ele manda parar o vento e o vento para? Que coisa interessante. Então, esses eventos maravilhosos que aconteceram, eles continuam acontecendo, só que alguns deles a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe a operação de Deus na nossa vida. Tá certo? E hoje o pastor Valdo vai trazer alguns detalhes importantes a respeito da existência de Deus, para que a sua fé aumente, para que você creia mais
no Senhor Jesus. Então, fica de antena ligada aí, pega o seu caderno de anotações, se você tiver, faça anotações, se for possível, repita este vídeo, né? Nós estamos gravando, repita este vídeo, ouça mais de uma vez se for necessário, tá bom? Então, vamos passar a palavra ao pastor Valdo. Valdo, é com você agora. Bom, irmãos, vamos ver se hoje a gente encerra esse estudo, né, que nós estamos fazendo aqui, a respeito da existência de Deus, onde eu estou trazendo aqui para os irmãos alguma coisa ligada à ciência, né, que fala sobre as evidências que nos leva a crer que realmente existe algo além de tudo isso daqui, que a matéria, a energia, o espaço e o tempo não explica tudo. Existe algo que transcende tudo isso daí, né? Então, nos estudos anteriores, nós chegamos hoje para concluir, onde eu vou falar sobre design inteligente. O design inteligente é uma teoria, né, que veio para concorrer com a teoria até então aceita no meio acadêmico, que é a teoria da evolução. A teoria da evolução darwiniana, né? Apesar que eles fizeram algumas modificações na teoria de Darwin, tentaram de alguma forma viabilizar esta teoria no meio acadêmico, né? Mas o fato é que as últimas descobertas científicas apontam as evidências para um outro lado, né? Que as causas naturais, as leis naturais, elas não são o suficiente para que a vida venha à existência, né? Então, eu preparei uma apresentação que eu quero passar aqui para vocês. Vou abrir aqui a apresentação. Aguardarei um minutinho. Valdo, primeiro você abre o PowerPoint, depois você faz o compartilhamento da tela, tá bom? Tudo bem. Tá certo. Eu quero ver de onde eu parti para dar continuidade. Tá aqui. A apresentação tá em tela, o pastor Hélio? Não tá, Valdo. Você tem que fecha o compartilhamento e depois você escolhe isso. Agora você abre o compartilhamento e escolhe naquela parte onde aparece lá menu do aplicativo, na janela do aplicativo, e você escolhe o PowerPoint. Certo. Compartilhar. Isso. Tudo bem. Apareceu, tá certinho agora. O design inteligente, né, conforme eu estava dizendo, o design inteligente, ele realmente é uma teoria que ela é concorrente, tá, com a teoria da evolução. Por quê? Porque o design inteligente, ela não parte de princípios de livros sagrados, né? Seja a Bíblia, ou seja qualquer um outro livro, né? Ela não faz um apelo ao transcendente. Essa teoria, ela procura, dentro dos métodos científicos usados hoje, né?
ela procura, dentro desses métodos, trazer uma explicação pelas evidências, tá? Aquilo que tem acontecido no nosso tempo. Então, a teoria do design inteligente, essa teoria ela é firmada em três, vamos dizer assim, três pilares, tá? No caso, a complexidade redutível, a informação complexa especificada à periódica e a antievidência, tá? A gente falando assim desses três pilares, parece ser algo aí, né? Informação complexa especificada à periódica, parece ser algo de entender, tá? No caso, a complexidade irredutível, essa teoria, quem criou essa teoria foi o Michael Behe, tá? Através do seu livro A Caixa Preta de Darwin. Esse livro, A Caixa Preta de Darwin, não foi refutado. Tá? O livro foi escrito em 96 e até hoje não foi refutado. E ele conseguiu refutar a teoria da evolução através desse conceito de complexidade redutível. Tá? O que quer dizer complexidade redutível? Complexidade redutível é isso daqui, ó. Aí está um exemplo de complexidade redutível, né? A gente ouve complexidade redutível, imaginamos o quê? Que é algo complexo, né? O que é complexidade redutível? Mas é muito simples de entender. O Michael Behe, em seu livro, ele deu esse exemplo aí, ó, que é o exemplo de uma ratoeira. Ou seja, né, para que um sistema, tá, que foi criado de uma forma inteligente, né, ele venha a funcionar, é preciso que todas as peças estejam ali colocadas, né, ao mesmo tempo. O que fala a teoria da evolução? A teoria da evolução, ela fala o seguinte, que o sistema ele começa de uma forma com forças naturais e com o tempo, essa estrutura ela vai mudando, ela vai ficando cada vez mais complexa, né? E isso daí acontece através de uma seleção. A própria natureza ela vai selecionando, né? E de algo simples transforma em algo complexo. Eu vou dar um exemplo para você que eu imaginei aqui, né? A teoria da evolução seria assim. Aí você chega assim num determinado local, você vê ali uma casinha de cachorro, um exemplo, né? Tem o seu telhado, tem ali a janelinha, tem a porta, tem uma portinha de madeira, né? Tem o portal com a portinha de madeira, tem ali um cadeado, você olha, tá? Naquela casinha de cachorro, você fala, puxa, uma casinha de cachorro. Aí, de repente, você vê ali um sobrado, né? A teoria da evolução, o que ela faz? Essas estruturas externas, né? Ela imagina o seguinte, que daquela casinha de cachorro, com o tempo, ela foi ficando cada vez mais complexa até chegar no sobrado, né? E essa é a teoria da evolução. A teoria do design inteligente seria o quê? Não tem a casinha de cachorro, ela foi feita daquela forma, existe um projeto daquela casinha, né? Por mais simples que ela seja, existe um projeto para ela. Assim como tem, apesar que o sobrado também tem janela, tem porta, tem telhado, mas existe um projeto, tá, à parte, né? E o projeto do sobrado não foi derivado do projeto da casinha de cachorro. Não foi ele não fez um projeto de uma casinha de cachorro e deu uma enriquecida naquele projeto para chegar no sobrado. Não, são projetos à parte. Então, o que acontece? A complexidade redutiva é isso daí. Então, todas as peças da ratoeira teriam de estar prontas, né, de uma forma quantificada, tá? Todas as peças têm que estar ali, já prontas, né? Se você tirar, complexidade redutiva, se você tirar uma dessas peças, tá, o sistema ele passa a não funcionar adequadamente, tá? Aqui eu acho que o queijo ele é
dispensável, tá? Esse queijo aqui, porque o ratinho ele pode passar aqui e ser pego pela ratoeira. Mas se você tirar qualquer um desses componentes, esse sistema não vai funcionar, tá? Então, o Michael Behe deu o exemplo da ratoeira, né? O que está escrito aqui então, veja bem, o que nós encontramos aí na natureza que nós podemos colocar como um exemplo de complexidade redutível, né? O flagelo bacteriano, que nós encontramos nas salmonelas, né? Além de outras bactérias. Nós encontramos o flagelo bacteriano. O que é o flagelo bacteriano? Então, flagelo bacteriano é esta cauda aqui, ó. Colocando isso aqui no microscópio, você vê essa caudinha, a cauda dessa bactéria, né? E parece ser algo simples, tá? Mas através de estudos e observações em microscópio eletrônico, nós observamos algo nesse flagelo aí inacreditável, tá? Então, eu vou ler aqui, tá, irmãos? Quando a bactéria nada em seu ambiente, o flagelo trata-se com precisão como uma hélice. Trata-se de um motor rotativo, externo, microscópico, equipado com uma junta em forma de gancho, um eixo motor, anel O, um estátor e um motor bidirecional, movido a ácido, que pode girar de 100.000 rotações por minuto. As peças coordenadas têm de entrar em cena todas ao mesmo tempo, combinadas e coordenadas nos padrões certos para a máquina molecular funcionar. Então, tá? O que é bem mais do que uma ratoeira? Nós temos aqui o flagelo bacteriano, tá? É isso daqui, irmãos. Este é o motorzinho que faz girar. O flagelo bacteriano, tá? Ele não parece com um motor rotativo. Não é que ele parece com um motor rotativo ou um motor de polpa. Ele é um motor rotativo, tá? Com todas as características de um motor fabricado pelo homem, né? Então, nós podemos ver aqui nesse motor essas peças, né? O que são estas peças? Estas peças, meus irmãos, isso daqui são proteínas, né? DNA, tá? Ali tem a informação para a fabricação de cada peça desta daqui, né? Então, isso daí já está dentro do núcleo da célula, está no DNA. Né? No caso das bactérias, as bactérias são seres procariontes, né? Então eles não possuem o núcleo. Mas esse DNA ele fica no citoplasma, né? Eles não possuem núcleo individualizado, mas as informações, elas estão, tá? E cada peça dessa daqui são proteínas, tá certo? Então, o que acontece? A célula, ela fabrica essas peças. Existe uma linha de montagem dentro da célula, tá? Com nanomotores, tá? Esses nanomotores são motores muito pequenos que ficam ali dentro da célula, que conseguem construir estas peças, fazer estas peças. Tudo isso daí está previsto no DNA, né? Então, essa daqui já é uma foto tirada por microscópio eletrônico, né? E aqui estão o componente destas peças, né? Onde tem aqui tem aqui as juntas, né? E esse motor, olha só, ele gira na rotação de 100.000 RPMs. São 100.000 RPMs, né? E outra coisa, ele tem duas marchas, a marcha de frente e a de ré. E com um quarto de volta, ele muda de posição do giro. Com um quarto. Então,
é um motor extremamente complexo. Esse motor, ele funciona através de prótons, esse motor funciona, né? Então, pois, irmãos, dentro da célula tem de ter o quê? Energia para fazer esse motor girar. E essa energia que faz esse motor girar, tá? Assim como nós temos que ligar algum motor aí numa tomada elétrica, né? Essa energia ela é produzida por uma máquina dentro da célula das mitocôndrias, que se chama ATP sintase. Tá? Também é uma máquina molecular, uma nano, né? Que é construída por proteínas, tá? Que faz com que são, na verdade, as mitocôndrias, elas são usinas de energia, verdadeiras usinas de energia que ficam dentro da célula, que são feitas através de motores. Tá? Então, por que é complexidade redutível? Se você tirar uma dessas, vai funcionar adequadamente. E não existe nenhuma explicação darwiniana para que esse motor pudesse surgir aos poucos. Primeiro, sabe, com o tempo, né, que os críticos da teoria da evolução chamam o tempo de São Tempo, porque o tempo ele tem poder de fazer tudo, né, fazer milagres, tá? Não existe uma forma de leis naturais, tá, não guiadas, independente do tempo, criar um sistema redutivelmente, sistema complexo e irredutível. Tá? Então, a caixa preta de Darwin é o seguinte. O que quer dizer caixa preta? Caixa preta é aquela caixa, né, que fica lá dentro do avião, que consegue gravar, né, todas as informações pertinentes a um voo do avião. Né? O avião ele é cheio de sensores, né? Esses sensores todos são captados e são gravados e registrados nessa caixa preta, assim como gravações, né? No caso de um acidente, você vai lá na caixa preta. Essa caixa preta ela é muito bem protegida, né? Para que, independente daquilo que acontecer com o avião, você poderá ter acesso dessa acta, né? Então, a caixa preta de Darwin, por que o livro do Michael Beale chama a caixa preta de Darwin? Porque o Darwin ele não sabia de que era constituída uma célula, né? Para Darwin, o que era uma célula? A célula era um monte de protoplasma, né? Um tumultuado de protoplasmas. A célula não passava de um elemento gelatinoso, né? Então, mas quando abriu essa caixa preta, que nós fomos ver o que realmente tem dentro da célula, então o que tem dentro da célula é isso daqui, são orgânulos, né? Orgânulos seriam órgãos minúsculos que estão dentro de uma célula, tá? E a célula ela é de complexidade redutível. Se você tirar um desses elementos da célula, a célula ela morre. Então, para a primeira célula, ela já surgiu com esses elementos, né? Então, pesquisadores, né, as últimas pesquisas apontam para o seguinte: para que seja possível, né, um ser vivo, ou seja, uma célula dessa, são necessários, no mínimo, antes eles achavam que era 250 proteínas, mas hoje eles descobriram que tem de ter mais proteínas. Vão ter que ter 300 proteínas para que seja possível a existência de uma célula, por mais simplificada que seja. Tá? Esta célula de 300 proteínas, ela não existe. Tá? Porque as células que, até hoje, todas as células têm muito mais do que 300 proteínas. Mas só que eles, estudando, eles foram reduzindo ao máximo, né, a quantidade de proteínas que tem que ter para existir.
E eles chegaram em 300 proteínas. E essas 300 proteínas, a probabilidade de surgir essas 300 proteínas por meios darwinianos, né, por seleção natural, isso daí chegou naquele valor que nós vimos na apresentação anterior, né? Chegou naquele valor bem acima de 10 vezes 150, tá certo? Então, o que quer dizer isso daí? Quer dizer que para que uma célula ela possa surgir ao acaso, tá? Isso daí, na verdade, esgotaria todas as chances probabilísticas do universo. O que quer dizer isso daí? Isso daí quer dizer que é impossível, não tem tempo suficiente para isto, para que uma célula, por mais simples que seja, essa ilusória, 300 proteínas, vir a existir. Então, isso esgotaria todas as chances probabilísticas do universo, que no caso é 10 elevado a 150, né? Que é aquele, na última apresentação, o pastor Hélio até fez umas observações, né? Muito interessantes sobre isso daí. E aqui, irmão, só vou dar uma resumida do que acontece aqui nesta série. Aqui existe aqui dentro as cromatinas, que são os DNAs, tá? Quando a célula vai reproduzir, essas cromatinas, elas se transformam nos cromossomos para divisão celular, tá? O que acontece? Aqui existe um nanomotor, tá? O que ele faz? Esse nanomotor, ele é o RNA transportador. O que ele faz? Não, na verdade, é o RNA mensageiro. Tá? Ele pega aqui um filamento de DNA onde tem ali todo o projeto da fabricação da proteína, tá? Vai sair do núcleo da célula. Tá? Esse RNA mensageiro, ele vai levar isso daí até o ribossomo, tá? O que é o ribossomo? O ribossomo é o que sintetiza a proteína. Tá? O que quer dizer isso daí? O ribossomo é que vai construir uma proteína através desse projeto que vem do DNA, dessa informação que vem do DNA. Tá? Então, aqui fora, esses ribossomos vai pegar esse filamento aqui de DNA, tá? Vai fazer um polímero de aminoácidos, porque a proteína ela é formada de aminoácidos, um polímero, né? Ali vai alinhando os aminoácidos que vão ser necessários para a fabricação dessa peça, né? Podemos colocar como exemplo uma daquelas peças lá, daquele motor do flagelo bacteriano, né? Então, o que acontece, sabe? Esse ribossomo, ele é feito de proteína, tá? O ribossomo, ele é feito de proteína, haja proteína venha a existir, precisa do ribossomo. Então, existe esse dilema. Qual que veio primeiro? O ribossomo, que é feito de proteína, né? O RNA que tem informação. Ou veio o DNA, onde ali está a informação para você construir uma proteína. Então, eles falam que é o dilema ovo e galinha, né? Qual que veio primeiro? Tá? O ribossomo é feito de proteína, mas ele precisava de um outro ribossomo para fazer ele. Entenderam, irmãos? O que quer dizer isso? Isso daí quer dizer o seguinte, que a célula ela já foi feita pronta com todos os elementos. Né? Interessante. Então, o que acontece? Essa proteína sai, ela vai passar por esse retículo endoplasmático, né? E esse retículo endoplasmático é esse material genético, tá? Esse material genético que vai ser responsável para... onde já estão as proteínas, né? Esse filamento de aminoácidos, né? Que vai formar uma proteína. Passa por esse retículo endoplasmático aqui, é formada uma vesícula. Essa vesícula ela é transportada para o complexo de Golgi, onde esse complexo de Golgi, o que vai fazer? Vai acrescentar com açúcar e lipídio. Tá?
nessa proteína que está sendo fabricada, tá certo? E vai para a chaperona. A chaperona eu não estou vendo aqui. A chaperona, o que ela faz? Ela dá um acabamento nessa peça, tá? Chego lá, se a chaperona vir que aquela peça está com muito defeito, que não dá para melhorar ela, essa chaperona manda de volta para o sistema, para o citoplasma, né, que é a parte onde os orgânulos ficam submersos dentro da célula. Tá? E aquilo ali é reciclado, tá certo? E aquela peça que foi corrigida ali, melhorada com a chaperona, o que acontece? Eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó, tá? Essas vesículas que são formadas aqui no retículo endoplasmático, elas são transportadas, tá, pelas cinesinas. O que são cinesinas? São esses nanomotores aqui, ó. Eu quero mostrar aqui para vocês como que funcionam esses nanomotores, né? Então, isso daí é dentro da célula. Esses microtúbulos, eles são formados e esta cinesina, o que ela faz? Ela transporta aqui, no caso, as peças, né, que vão ser necessárias, no caso, aqui no meu exemplo, para construir aqui, no caso, daquele motor bacteriano, né? Sabe? Então, o que é isso aqui? Ela aqui está dando um passo, né? Ela dá 100 passos por segundo, tá? Aqui está em câmera lenta, mas ela dá 100 passos por segundo. Então, o que é isso daqui, gente? Isso daqui é uma máquina, tá? Que é construído dentro da célula através de nanomotores para que essas vesículas onde as peças estão, elas possam ser transportadas através desses microtúbulos aqui, tá? E esses microtúbulos eles são construídos na hora, né, no endereço certo. E esta encomenda, ela é entregue, né? Então, hoje, já se conhece tudo, mas já se conhece como que ela consegue andar aqui em cima, qual é a química, a bioquímica que está envolvido nesses passos aqui, né? Isso daqui tudo, isso aqui são esses pezinhos aqui das cinesinas, são proteínas também, tudo foram fabricados pelos ribossomos, sabe? Então, estas máquinas, elas foram construídas através da informação que está dentro do DNA, né? Então, a célula, ela é de complexidade irredutível. É impossível, por meios darwinianos, né? Através da seleção natural, vir a existência uma célula. E outra coisa que eu acho importante passar para vocês, mostrar para vocês, é o seguinte: para que haja vida é necessário ter matéria e energia, né? Por exemplo, isso daqui, essas cinesinas, mas ela precisa de energia, não é verdade? Se você precisasse colocar aí um animal, um cavalo, para transportar qualquer coisa numa carroça, você vai precisar de energia. Esse animal vai ter que estar alimentando ali de um capim, né? De um pasto, vai ter que estar pastando, vai ter que receber energia, tá certo? Vai ter que receber o oxigênio através da respiração. Então, esses nanomotores precisam também de energia. E essa energia, elas são formadas, a energia necessária para todos os motores, os nanomotores celulares, elas são formadas aqui nas mitocôndrias, tá? Nesse orgânulo também que é feito também de proteína, tá? Então, aqui eu achei interessante também passar isso. Tá? Aqui vai mostrar esta usina
de energia, que vai fornecer energia para todas as máquinas que estão dentro da célula. Valdo, não está Né? aparecendo, viu? O filme aí que você está passando não está aparecendo aqui. Da cinesina apareceu? Também não. A cinesina apareceu? Ah, não apareceu. Ah, tá. Então, tudo bem. Aqui eu vou... O que está aparecendo aí na tela agora? Tá aparecendo aqui um mineiro bonitão. Ah, não, então tá certo. Então eu vou tentar fazer. Eu vou deixar aqui porque o da cinesina é importante ver ela movimentando. Tá? Vamos lá. Eu pensei que estava aparecendo aí, porque aqui para mim eu coloquei um link, né? Mas tudo bem. Cinesina. Tá. Então, vamos ver se agora eu consigo. A cinesina eu deixei ela preparada, mas não... Tá aparecendo, cinesina? Parece que agora vai, vamos ver. Tá aparecendo? Não, não tá. Faz assim, Valdo. Cancela, primeiro você cancela o compartilhamento, depois você põe a tal da cinesina para funcionar e faz o compartilhamento daquilo que está funcionando. Certo. Ah, mas aqui o meu caiu para 3G. Pode ser isso também, viu? É possível. Pode ser. O meu aqui, a minha conexão caiu para 3G. Ainda está dando sorte de ouvindo. É uma pena, porque ele mostra a cinesina caminhando, sabe, nos microtúbulos. Nos microtúbulos, né? Infelizmente, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar pronto aqui a cinesina. Valdo, deixa aí, Valdo. Vamos, senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo, né? Ah, tudo bem. O que eu ia mostrar aqui para Agora está vocês... aparecendo. Deixa eu voltar na... Tá aparecendo? Dá o play aí, vamos ver. Certo. Eu vou tentar aqui. Vamos ver se a cinesina aparece. Tá aparecendo, pastor? Tá sim. O que você está vendo? Eu estou vendo aqui o motor de proteína. Andando? Isso. Ah, tá. Então tudo bem. Então essa é a cinesina, tá? Esses passinhos dela aqui, ela dá 100 passos desse por segundo, tá? É ela que transporta, no caso, os elementos, né, dentro da célula, tá? É tudo muito sofisticado, tá? A forma dela encontrar o endereço para onde ela vai entregar isso daí, tá? É de uma inteligência espetacular. Os químicos, eles ficam assim, boca aberta de ver, sabe? Como que foram escolhidos os elementos químicos certos para que tudo pudesse, sabe, fluir desta forma, né? Então, o... Põe a sua imagem aí, Valdo.
interrompeu o compartilhamento. Aí. Voltou? Voltou. Então, irmãos, deixa eu voltar na apresentação. Nós já estamos chegando aqui no final, tá? Os dois pilares são assim. Deixa eu voltar lá na apresentação. Deixa eu deixar a apresentação ativa, né? Tá, vamos lá. A apresentação, compartilhar. Bom, irmãos, a parte da célula aqui que eu ia mostrar para vocês era um filminho, né? Que eu ia mostrar como que essa energia, como que esta usina de energia que está dentro da célula funcionava, tá? Cores, né? São ATP sintases. A ATP sintase, ela funciona, sabe? Ela gira, ela pega o ADP, que é o ADP que transforma em ATP, que é a trifosfato de adenosina, né? Que é energia, o fosfato, que é energia usado em todos os componentes aqui da célula, né? Ela pega o ADP, é como se fosse uma pilha descarregada, esse ADP. Ela pega e ela carrega, é como se fosse carregadores de pilha. Ela carrega esse ADP em ATP, e esse ATP que é a energia que vai atender essas máquinas moleculares, né? Então, o Darwin, ele não conhecia o que se passava dentro de uma célula, tá? Porque a célula, na verdade, é de complexidade irredutível, né? Então, agora, aqui, irmãos, é o seguinte, uma célula para funcionar precisaria de 250 genes, né? Tá? Hoje já são, no caso, 300 genes, tá? E suas proteínas correspondentes. As chances de que a sopa química da Terra primitiva arrotasse aleatoriamente uma célula são inimaginavelmente maiores do que 1 em 10 elevado a 150. Que é aquele valor que eu disse que esgota todas as probabilidades do universo. Tá? Então, isso daí, irmãos, não é assim, não tem nenhum achismo aqui. Tá? Isso daí é algo que nós temos comprovações. Tá? Então, olha só, o William Davis, que ele disse o seguinte, se chegou nessa probabilidade, o universo não é grande o suficiente, rápido o suficiente, ou antigo o suficiente para lançar o dado proverbial com frequência suficiente para vencer uma improbabilidade tão grande. O que dá lá na página 161, o livro Origem das Espécies, né, que deu origem à teoria da evolução. Ele disse o seguinte, se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que não pudesse, de maneira alguma, ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria ruinaria inteiramente por terra. Então, Darwin, ele até deu aqui a receita, vamos dizer assim, né, para refutar a sua teoria. Então, a teoria da complexidade irredutível, ela refutou a teoria da evolução. Mas só que isso, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Isso daí não é conversado no meio acadêmico. Tá? Essas questões da
complexidade redutível, esta improbabilidade, isso daí não é discutido dentro das escolas. Tá? Um paradigma, né? Nada em biologia pode ser explicado a não ser à luz da evolução. Tá? Então existe esse paradigma que nós entendemos isso como um verdadeiro dogma científico. E a ciência não pode ter dogma. A ciência ela tem que ir para onde as evidências estão apontando, né? Mas, infelizmente, nós já sabemos, né, irmãos, quem que governa este mundo. Então, a verdade é difícil de aparecer. O segundo pilar, que é a informação complexa e especificada, né? Para que haja vida, isso aqui é muito importante, irmãos. Para que haja vida, é necessário que haja... Antigamente, eles acreditavam o seguinte, né, através do conhecimento científico da época. Para que haja vida, era necessário matéria e energia. Tá? Matéria e energia, você pode ter vida. Né? Nas descobertas, entrou um ingrediente a mais aí, que é a informação. Então, para que haja vida, hoje é necessário que haja o quê? Matéria, energia e informação. Tá? Então, matéria é encontrada no mundo físico. A energia também é encontrada no mundo físico. Agora, a informação não é encontrada no algo abstrato. Tá certo? Então, a informação é algo que transcende, ela não depende do mundo físico. Tá certo? Por quê? Porque informação, tá? Ela procede de mente. Tem que ter alguma mente, tá? Uma mente inteligente para que haja a informação. Então, o segundo pilar, que é a informação complexa, especificada, periódica. O que quer dizer isso daí? Isso daí quer dizer isso daqui, ó. Esse microbiologista aqui, o David Baltimore, que é o ganhador do prêmio Nobel, ele disse o seguinte: a biologia moderna é uma ciência da informação. Tá? Por quê? Porque não existe biologia sem DNA, não existe vida sem DNA. Para que haja vida, é necessário que haja proteína. E a proteína, ela depende do DNA. Não existe proteína sem DNA. Tá? Porque os ribossomos, através do DNA, é que sintetizam essas proteínas. E o ribossomo é uma proteína. Né? Então é esse dilema. Tá? Então, teve um físico aqui, que é muito conhecido também no meio acadêmico, ele diz o seguinte: está claro que o problema da origem da vida é basicamente equivalente ao problema da origem da informação. Então, o DNA, ele carrega o tipo de informação funcional especificada. O DNA, o enigma do DNA que eles falam é o seguinte: que ninguém consegue responder, cientista nenhum, irmãos, no mundo, tá? Ele não consegue responder isso daqui, ó. De onde vem o código digital que encontramos no DNA? Qual a origem que encontramos no DNA? Sabe? A origem, ela só pode ser de uma mente inteligente. Não tem outra origem para a informação complexa e especificada, que é a informação contida no DNA. Sabe? Então, o médico Henry, que é pioneiro na teoria da informação aplicada à biologia, ele disse isso daqui, ó: a criação de nova informação é comumente associada com atividade consciente. Né? Ou seja, existe uma mente atrás do DNA. Tá? Isso aqui é o DNA, né? Onde ele possui as suas bases nitrogenadas. São 4 bases nitrogenadas, né? É o G, o C, o A e o T. Guanina, citosina, adenina e timina. Todo mundo estudou isso, né? Ninguém não lembra mais disso, mas que chegou a estudar, eu tenho certeza. Então,
ela foi descoberta por James Watson e Francis Crick. O Francis Crick, quando ele descobriu isso daqui, o que seria um DNA, ele veio com essa frase, porque ele era evolucionista. Tá? Então, ele disse o seguinte: tenham sempre em mente que o que vocês veem não foi projetado, mas... Né? Ou seja, aqui ó, o que ele quis dizer é o seguinte: gente, não confia nos teus olhos. Acredita no que eu estou falando, mas não confia nos teus olhos. É isso que ele quis dizer para vocês. A situação foi tão complicada com a descoberta do DNA que esse Francis Crick, ele chegou a comentar isso daqui, ó, panspermia. Ele falou que o DNA ele deve ter surgido através da panspermia. Alguém sabe o que é panspermia? Panspermia quer dizer o seguinte, que isso daqui veio do espaço, tá? Através de algum meteorito, chegou aqui na Terra, sabe? O que quer dizer isso daí? Quer dizer que ele admitiu que as forças naturais, é impossível de força natural produzir o DNA. Nem o tempo, nem a seleção natural. Então ele assumiu que é impossível seguir devido à seleção natural. Aí ele quis dizer, de repente isso aí surgiu no espaço, alguém mandou isso aqui para cá. Né? Então essa tal de panspermia, para mim, ao meu entender, é o assumir de que as forças naturais, tá, elas seriam incapazes de produzir aí um DNA. Tá? Isso aqui é o DNA, isso aqui são as bases nitrogenadas que eu falei. Né? O que quer dizer isso aqui? A informação contida no DNA é uma informação digital. A informação contida no DNA é o mesmo tipo de informação que nós encontramos nos programas de computador. Tá? Essas 4 bases nitrogenadas, que são essas letrinhas aqui, né, que está contida aqui, que são os ácidos nucleicos, né? São as bases, né? São as bases nitrogenadas. Elas funcionam como esses bytes, né? Bits aqui, que é o 0 e o 1 do código binário ASCII, né? Tá? Mas só que ao invés de ser o 0 e o 1, em vez de ser binário, né? São 4. No caso aqui, tá? São as bases nitrogenadas. Então, o que foi descoberto? O mesmo tipo de informação contida nos programas de computadores. E os programas de computador, como são feitos? Através de mente inteligente, tá certo? Que pode programar um computador. Você pode ter ali um computador, né, de última geração, tá certo? Mas se você não tiver esse programa funcionando lá dentro dele, ele não serve para nada. É apenas um tumultuado de peças. E, de repente, aquelas peças, né, elas, de repente, criar ali dentro um programa. Tá certo? Então, o outro aqui é a antevidência genial, que eu vou falar rapidamente o que quer dizer essa antevidência genial. Eu adquiri, foi até a semana passada, né, o livro do Marcus Eberle, que chama Antevidência Genial. Eu não cheguei a ler esse livro ainda. Mas a antevidência genial é isso daqui, ó. É o exemplo que ele deu, tá? É o ratinho, de antemão, já sentiu qual seria o problema que ele ia sofrer aqui, e ele, de antemão, ele já previu a situação que ele ia enfrentar e bolou aqui, no caso, um capacete, né? Segundo Eberle, existem estruturas que parecem ser criadas por uma inteligência superior, preparadas para certas situações, assim como esse rato. Tá? Eu só vou passar 2 exemplos aqui para a gente encerrar dessa antevidência. Um exemplo, tá, é o campo magnético da Terra. Né? O que acontece aqui? Ó? O Sol, existem os ventos solares, né? Esses ventos, o Sol emite aqui, são de altíssima radiação, né?
esse vento solar. O que acontece? Esse vento solar chegando na Terra ia destruir tudo que é vida, tá certo? Essa radiação, né? Aí, aquele que construiu aqui, no caso, a Terra, né, que criou a Terra, ele sabia que ia ter esse problema. O que ele fez? Não, então o núcleo incandescente da Terra aqui nós vamos fazer de ferro. Me parece ser ferro e níquel. A ação da Terra vai criar um campo magnético, né? O campo magnético é esse mesmo, e quando nós pegamos a bússola ela normalmente ela é feita de ímã, né? E vai apontar sempre para o norte, porque existe esse campo magnético. Mas isso daí foi criado só para você se localizar na Terra, né? Não, isso daí foi feito exatamente para proteger esse campo magnético, não deixe que essa radiação venha a afetar aqui a Terra. É um verdadeiro escudo, né? É um escudo protetor contra esses ventos solares de alta radiação. Esse aí é um exemplo, né, que me parece que até o Evelyn que deu esse exemplo aqui como uma antevidência genial, né? Se não fosse esse campo magnético, não existiria vida. Existe mais de 2.000 situações, né, necessárias para que haja vida na Terra. Aí eles suspeitam, em determinado lugar aí tem água, né? Existe água no estado líquido, sólido e gasoso. Aí já falam, então pode ser que tenha vida. Quer dizer, de 2.000 eles descobriram apenas um, né? Já quer extrapolar, né? Dizendo que existe vida. A vida em outro planeta, irmãos, também esgota todas as chances e probabilidades do universo. Porque, na verdade, nós estamos aqui por milagre. É um milagre existir uma Terra, né, dando toda essa condição para que haja vida. Então, irmãos, a nossa fé, ela é firmada, né, em evidências, tá certo? Por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo esteve no nosso meio, que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, né? Por quê? Porque existe documento histórico para isso. Né? Não é alguém que contou esta história sem documentar isso daí, né? Porque nós sabemos o quê? Que a ressurreição de Jesus Cristo é o acontecimento histórico mais bem atestado que existe, né? Que foi registrado através dos evangelhos, né? do Novo Testamento e alguns outros livros seculares também. Então, um outro exemplo para finalizar, um outro exemplo de antevidência, no caso são as aquapurinas. As aquapurinas, isso daqui é algo incrível que eles descobriram, sabe? Isso daqui é a membrana citoplasmática, tá? A célula, ela está aqui, né, na parte de baixo, tá? A parte de cima é o meio, né? Então, essas aquapurinas, porque para entrar água na célula, essa água ela tem... Tá certo? Isso aqui vai filtrar água. O que acontece? Mas só que a água, na verdade, é um fio de próton, tá? Esses prótons, eles não podem passar aqui, porque existe aquelas pontes de hidrogênio, né? Que é o H+. O que faz? Se esse H+, ele correr como um fio aqui, ele vai mudar o pH da célula e vai destruir a célula, tá? Isso daqui, ele sabe, olha, aqui tem que passar água pura. Aí ele criou essas aquapurinas que são feitas também de proteína, tá? O que acontece? A água, agora que ela vai entrar aqui, para evitar que também passa no caso o nêutron entra aqui também, né? Os fios de prótons passam por aqui, os prótons. O que acontece? Elas são alicates moleculares. A hora que chegou uma molécula de água, ela corta. É um alicate mesmo. Ela corta e deixa passar só a água. Então a água ela vai entrando aqui pura, 100% pura, né? Então essas
aquapurinas é um exemplo de uma antevidência genial. Ou seja, eles olham que isso daqui exigiu, tá, uma inteligência fora do comum para entrar dentro da célula de uma forma pura. Então, irmãos, aqui eu encerro a apresentação, tá? Muitas outras coisas elas poderão ser ditas, né? Tem outras coisas aí, mas eu quis passar, né? Isso daí para vocês, para a gente, né, poder entender bem o que está acontecendo aí no meio acadêmico, né? E a academia e estabelecimento científico, eles não aceitam o design inteligente. Por quê? Aceitando o design inteligente, eles vão ter que admitir o quê? Que existe algo atrás da criação com inteligência, né? E o design inteligente, essa teoria fala essa inteligência que está aí atrás da criação, que inteligência é essa? O design inteligente aí já entra para o campo da filosofia e teologia. Então, o design inteligente, ele consegue detectar, né, que empiricamente existe inteligência, né, e que consegue ser comprovado cientificamente. Então, chega até aí, fala assim, olha, não é uma inteligência que está aí. Agora, que inteligência é essa? Isso já transcende aí o campo do científico, né? Já passa dos métodos científicos. Então, o que a gente observa é o seguinte, que a verdade, ela vai chegando, tá certo? Ela vai chegando. E quanto mais descobertas, né, quanto mais assim, a própria ciência vai descobrindo, mais próximo chega, né, daquilo que nós já conhecemos, né? Que todas as coisas foram criadas, tá? Então, eu gostaria aqui de passar para o pastor Hélio, né, para a gente poder estar encerrando